Hoje nós estamos iniciando uma nova série, de mensagens. Eu finalizei semana passada o Sermão da Montanha. Foram alguns meses aí. Nós falamos o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Falamos dos ensinamentos de Jesus, os primeiros ensinos dele, a preocupação de Jesus de transmitir para aquela grande multidão que seguia ele os princípios, da felicidade, como a gente consegue ser feliz, como a gente pode orar, como a gente pode jejuar, como nós devemos orar e jejuar, como nós devemos ofertar. Ele fala também que nós não podemos colocar outras coisas no lugar de Deus, inclusive o dinheiro. Nós não podemos amar o dinheiro. Então ele vai tratar desses assuntos todos e tantos outros, a gente não julgar o outro. E na semana passada nós finalizamos falando sobre edificar a casa na rocha, Hoje é uma mensagem, ela é diferente. Ela tem ensinamentos, mas ela é diferente daquela mensagem da semana passada. Porque aqui nós temos um milagre. Mateus capítulo 8 é um capítulo que eu gosto muito, porque é um capítulo que Jesus ele vai quebrar alguns paradigmas. Vocês vão me ouvir pregando esse capítulo nos próximos dias. E vocês vão ver que Jesus ele vai quebrar alguns preconceitos. Acho que a palavra preconceito, ela cabe muito bem aqui. Ele quebra alguns preconceitos que a tradição dos judeus colocavam sobre as pessoas. Então ele vai, por exemplo, aqui nessa primeira parte, vai falar de um leproso. E o leproso, a doença, a lepra, hoje, o que nós sabemos sobre a lepra? Nós sabemos muita coisa sobre a lepra. Inclusive, como tratar uma pessoa leprosa. A pessoa que tem lepra hoje, Hanseníase, acho que é assim que se pronuncia, ela não morre de lepra. Existe tratamento muito eficaz. Mas a lepra que Jesus vai falar aqui, ou melhor, que Jesus vai curar um homem, era uma lepra que trazia para aquele homem um seríssimo problema. Porque nessa ocasião, quando essa história aconteceu, a lepra não era considerada simplesmente uma doença. A lepra era considerada uma maldição. Então a pessoa que era leprosa, a ideia que as pessoas acreditavam é assim, ela ficou leprosa porque isso é um castigo de Deus. Ou ela fez algo muito sério, ou os pais dessa pessoa, fizeram algo muito grave. Então a compreensão da lepra era muito além do que uma doença. A compreensão da lepra era algo que realmente trazia esse peso de maldição. E o problema aqui é que quando a pessoa ficava leprosa, ela precisava se isolar. Nós estamos enfrentando uma pandemia em que a pessoa que tem o Covid, a pessoa que fica enferma, do Covid-19, ela tem que ser isolada. Ela se afasta da sociedade, ela fica em casa, se ela tiver condições de ficar em casa, ou ela vai para o hospital. Se ela fica em casa, ela tem que ter tudo separado, ela deve ficar lá no quarto sozinha, usando máscara, e ninguém ter contato, porque é uma doença que transmite com muita facilidade, transmite no ar. E se estiver no hospital, fica lá isolado. E algumas pessoas que a gente ouve relato, elas relatam isso, a solidão da lepra. Meu irmão teve lepra, do Covid, Meu irmão teve, e ele ficou internado. E ele fala isso, dessa solidão, de você ter que ficar sozinho, de você ficar isolado, de ninguém encostar em você. O médico, o enfermeiro, quando vai lá medicar, ele está todo paramentado e não tem o contato, não tem um abraço. Não é uma doença, uma pessoa quebra a perna, você vai lá, ajuda, abraça a pessoa, carrega ela no colo, ajuda a dar banho. Agora a pessoa com Covid, ela de fato fica muito isolada. E a lepra isolava a pessoa. Porque a pessoa leprosa, o que eles faziam para tratar? Não tinha tratamento. Pegava essa pessoa, encaminhava essa pessoa para um lugar onde só tinha leprosos. Então era uma aldeia, era um bairro só de gente leprosa. E eles ficavam lá, esperando a morte. Então ninguém encostava. A família tinha que abandonar, os amigos abandonavam, claro. E era uma doença que afastava a pessoa do convívio. E era uma doença muito grave,
E esse leproso, quando ele ia buscar comida lá na cidade, ele tinha que anunciar, ele tinha que pegar um sino e balançar e gritar: eu sou leproso. Na hora que ele falava isso, o que as pessoas faziam? Afastavam, corriam, atravessavam para o outro lado e saiam correndo, né? Bom, então era esse leproso aqui. Jesus desceu do monte, e quando ele desce do monte, uma grande multidão vinha com ele. Diz o texto aqui, versículo 1. Uma grande multidão. Daí, do outro lado de lá, vem um leproso. E eu acho que na hora que ele gritou do outro lado: eu sou leproso, aquela multidão... Por quê? Porque ninguém queria chegar perto. Vai que pega esse negócio aí. Porque transmite também. É um efeito contagioso, né? Então eu imagino que naquele momento que ele gritou: sou leproso, deve ter feito assim. As pessoas se afastaram. Eu lembro quando eu fui buscar o evangelista Marco no hospital, quando ele teve alta, né, do Covid, a gente estava no elevador, né? E ele já não estava transmitindo mais, porque ele já estava curado. E eu lembro que a gente estava assim no elevador, só eu e ele, daí entrou uma jovem. A jovem falou assim: bom dia, bom dia. E a jovem foi, e eu estava aqui, ele aqui na minha frente, e ela entrou aqui, e eu reparei bem nela, eu olhei assim para ela, eu vi que ela olhou para mim, olhou para ele, e eu peguei o olhar dela. Ele estava com a receita assim, debaixo do braço. Ela olhou assim, olhou na receita, eu acho que na receita marcava, né, que ele tava com Covid. Na hora que ela fez assim, olhou para ele, ela encostou assim no elevador, eu vi tudo isso, eu achei muito engraçado. O desespero dela. Mas ele não estava mais transmitindo, né? Mas ela ficou assim. Na hora que abriu a porta, ela deve estar correndo até agora, né? Por quê? Porque a pessoa tem medo. Eu não quero esse negócio pra mim. Então o leproso, as pessoas devem ter corrido. E ele se aproxima de Jesus, versículo 2. E ele, primeira coisa, ele adora. Olha o que diz o versículo 2. Ele adorou o Senhor. Ele não pediu, ele não exigiu nada, ele não fez nenhum tipo de exigência, ele adorou o Senhor. E na hora que ele adora, ele faz uma afirmação: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não questiona, ele não fala assim: será que o Senhor pode me curar? Ele não duvida: será que o Senhor tem poder para me curar? Não foi isso que ele disse. Ele falou assim: poder eu sei que o Senhor tem. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me libertar, se o Senhor quiser. Daí Jesus, aqui tem a quebra do paradigma, porque ninguém encostava no leproso. O que Jesus fez? Ele poderia ter falado assim: seja limpo então, amigo. Aí, tá curado. Mas Jesus fez questão de o quê? De tocar nele. Ele falou: eu quero. Seja limpo. Tocou nele. Ninguém tocava nele. E na hora que Jesus tocou nele, logo ficou curado da sua lepra. Legal. Essa é a história. O que tem a ver com a gente? O que tem a ver com aquilo que a gente está vivendo aqui nesse exato momento? Ontem eu estive num programa de rádio e o debate de ontem que eu participei foi para falar justamente de vício, né? E hoje o vício, ele tem uma outra... Hoje a gente tem uma outra noção sobre o vício. Existem vários vícios, né? Tem o vício de pornografia, tem o vício do jogo, e tem o vício da substância química, né? Do cigarro, da bebida e todos os outros vícios. E hoje, o vício, ele é considerado... Não tem mais aquele caráter simplesmente de, aquela pessoa é um vício, não sei o quê. Existe o caráter da doença, de um tratamento que deve ser feito, né? Existe toda essa concepção hoje, que a pessoa que já foi dependente química, na verdade, não é que ela deixa de ser, ela ainda está dentro de um processo, e ela vai passar a vida lutando contra isso, né? É um gigante que vai ficar ali quieto, você não pode despertá-lo. Mas o interessante é que da mesma forma que hoje, a dependência causa para muitas pessoas um preconceito, causa uma certa repulsa, causa um afastamento, né? Não só a dependência, mas, por exemplo, a pessoa que já teve problemas com a justiça, pessoas que já foram presas, né? E fica aquela desconfiança: será que vai me roubar? Será que vai me matar? Será que eu devo contratar essa pessoa, né? Até no relacionamento.
Será que eu devo me relacionar com essa pessoa? É um ex-dependente químico? Será que não vai ter uma nova queda? Ou seja, existe ainda o preconceito. É claro que existe, a desconfiança das pessoas. Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse texto é que ainda que a sociedade daquela época fosse uma sociedade que tinha esse preconceito, Jesus não tinha. Isso é o mais importante. E além disso, Jesus tocou naquele homem. E Jesus curou aquele homem. Então eu acredito na regeneração, por exemplo. Eu acredito que uma pessoa pode ser transformada. Eu acredito que uma pessoa que usou droga desde os seus 10 anos de idade, ela pode deixar e pode ter uma nova vida. Eu acredito. A sociedade, no geral, acredita? Nem todos. Às vezes nem a família acredita. Né? Às vezes nem a família consegue dar um voto de confiança. Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse texto, que Jesus veio para justamente quebrar isso. Naquela época se chamava lepra. Se esse texto fosse colocar, se isso acontecesse hoje, certamente não seria lepra. Porque a lepra a gente tem remédio. Seria algo que talvez para a sociedade era o que a lepra representava. E eu estava pensando nesse texto e olhando justamente com isso, a dependência ela pode ser encarada assim como uma lepra. Porque as pessoas se afastam, as pessoas criam desconfiança, as pessoas elas criam, né? Será? Só que Jesus ele não olha para nós e graças a Deus por isso, com esse olhar. Jesus não teve problema nenhum de tocar naquele homem, de ouvir o que ele pediu, o que ele afirmou e de tocar nele e curar ele. Então eu creio nisso. Eu creio nesse Jesus que toca, nesse Jesus que cura e nesse Jesus que o texto fala que logo ele ficou curado, purificado. O que significa logo? Foi naquele momento. Eu acredito nesse toque. Que quando o Senhor toca na nossa vida, Ele pode transformar a nossa vida. Amém? O ponto fundamental desse texto é: não foi Jesus que foi atrás dele. Ele que foi atrás de Jesus. Não foi Jesus que falou para ele: olha, você está leproso, eu quero te ajudar. Não. Foi ele que disse: eu quero ajuda. E se vocês pararem para pensar, foi bem o que aconteceu com vocês. Porque eu não cheguei para vocês e perguntei: vocês querem ajuda? Percebe que foi o contrário? Percebe que vocês disseram: eu quero ajuda, eu quero uma nova vida, eu quero viver melhor, eu quero ter uma outra coisa de vida, uma outra perspectiva. Ou seja, vocês deram o primeiro passo. Vocês deram. Esse homem aqui deu o primeiro passo. E Jesus estendeu a mão e tocou nele e curou. Então eu creio que o Senhor vai tocar em cada um de nós aqui nessa manhã. Amém? Da mesma forma que curou, que libertou esse homem e deu a ele uma nova perspectiva de vida, ele pode também tocar em cada um aqui. Ainda que exista a desconfiança, a dúvida de um de outro, não tem problema. Jesus, ele conhece cada um de nós e sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Amém? Essa é a fé que eu tenho, essa é a convicção que eu tenho. O texto fala que Jesus falou para ele: olha, não digas a alguém. Vai direto, vai lá no sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. A primeira parte do versículo 4 fala que Jesus disse para ele: não digas para ninguém. Mas como assim não digas para ninguém, né? Um testemunho desse? Um testemunho desse? Como não digas para ninguém? Já parou para pensar que isso daqui é meio... Poxa, uma vitória dessa, a gente quer contar o testemunho, a gente quer mostrar para as pessoas o que Jesus Cristo fez. Mas o fato daquele homem ter um dia sido leproso e agora está curado, não precisava nem contar nada para ninguém. Porque quem olhasse para ele iria perceber que ele estava diferente. Amém? Eu tenho certeza que quando vocês saírem daqui, a diferença que vai existir em vocês não vai ser o cabelo. Você não vai sair daqui com black power, né? Você com a cabeça raspada, né? O Will com, sei lá, com um rabo de cavalo. Não é essa a diferença. A diferença vai ser as pessoas olharem para vocês
e notarem que vocês mudaram. E a mudança, ela não é externa, né? A lepra era uma mudança externa, perceptível, na pele. Mas a mudança que Jesus vem trazer hoje, ela não é aqui externa. Você não vai sair daqui diferente externamente. Pode ser que sim, mais gordo, mais forte, né? Mas a principal mudança é aqui dentro. Você vai abrir a boca para falar, as pessoas vão falar, caramba, você está diferente. Você pensava diferente, né? Você estava com um pensamento diferente e agora você é uma nova pessoa. Só Jesus pode fazer isso na vida de alguém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Essa é a palavra de hoje. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.